Pronto, começou. Então, antes de começar, eu queria, como o curso está sendo gravado, disponibilizado na internet, lá no canal do YouTube, e é um material que fica lá para consulta, né? Quem está fazendo o curso depois pode voltar lá quando for fazer as análises, voltar novamente, assistir a aula, refazer os cálculos, né? Até para olhar a planilha e fazer a sua planilha também, né? Para ter lá como exemplo. É só colocando que o curso está sendo gravado e na descrição do vídeo está ficando todos os bloquinhos de notas que estão sendo utilizados aqui no curso, o script, também para aqueles que não estão participando aqui do curso presencial, possa tentar treinar. Né? Ontem mesmo já veio várias pessoas comentando comigo que gostaram lá de assistir, alguns assistiram e falaram que já baixaram lá o bloquinho de nota e estão tentando fazer. Né? Já vieram 5, 6 pessoas falar isso comigo lá, então é interessante, né, deixar aquele material no canal, porque é de domínio público, né? Qualquer um pode chegar lá, acessar, assistir, e a gente consegue também acessar mais pessoas para estudar. Né? Eu acho que eu acho a ideia legal do canal, porque é um material que fica lá, né? Qualquer um acessa, e você vai acessar a hora que você precisa. Né? Diferente, por exemplo, de um canal de entretenimento, que as pessoas vão lá só na hora que tá para rir, né? E o canal que você posta conteúdos mesmo, acadêmicos, a pessoa vai lá e na hora que precisa tá lá o conteúdo, né? Às vezes você tá perdido, o seu orientador às vezes não tá sem tempo, você mesmo pode correr. Ontem também veio um aluno falando que está fazendo TCC e ele vai usar a nova e teste T, né? E ele assistiu às aulas e falou que o script já foi útil para ele. Então, isso é importante. Então, deixar esse curso ali, eu acho que vai ser legal, porque até os colegas de vocês vão poder lá acessar o curso, depois, futuramente. Quem sabe, começam a sair TCC mais diferenciados, né? E essa é a ideia inicial. Então, tá, Evaldo, a palavra está com você, então fique à vontade aí. Ok, bom dia para todo mundo aí. Espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai repetir um exercício daquele pacote FD, mas o foco aqui hoje é só mostrar com outros dados também, um exemplo, e fazer algumas análises estatísticas relacionando esses índices, né, com as variáveis ambientais. Então, vamos lá. Todo mundo já está com o script aberto aí? Evaldo, é o script da aula Isso. 3 e 4, né? É aula, é aula 3 na verdade, hoje, que é o Aula, CWM, né? tá, a aula 3, tá, pessoal? Vocês vão abrir no R o script da aula 3. Projeta a sua tela aí, Evaldo? Sim, só um minuto. Tá certo aí? Sim, tá aparecendo já. Ok. Hoje não é o FD, então, igual eu falei, o FD é a aula 4, tá? Eu me enganei aqui. Hoje a gente vai ver o CWM, ok? Pessoal, tem que liberar. Se vocês quiserem ir naquele script que eu passei, né? Ah, mas tem no script, né, Evaldo? Isso aí já? Para liberar? Os pacotes que a gente vai usar em cada script estão no início aqui. Tá, isso. Então é só, Tem que liberar os só a gente pacotes. uhum, carregar aqui. Pessoal, Tá mais uma tudo? vez, quem tiver dúvida, vai perguntando, levanta a Uhum, mão, que eu vou repassando aqui para o Evaldo, porque ele só está vendo a tela do R, né? Então isso ajuda um isso. pouco. Bom, então a gente vai trabalhar hoje o CWM, né, que é o que é chamado de composição funcional, né, que é a comunidade, é a média ponderada da comunidade, né? Quer dizer, os valores dos traços ponderado pela abundância das espécies ou pela biomassa das espécies. A gente vai fazer isso de duas formas. Primeiro, a gente vai repetir o exercício de calcular isso com a função do pacote, né? E
Ah, não, não, me enganei aqui. A gente vai fazer isso da forma usando um código. O CWM que a gente vai calcular usando a função é do pacote FD, que é a próxima aula, tá? Esse tipo que eu usei aqui para fazer esse cálculo é simplesmente a fórmula lá da média ponderada, né, comum da matemática mesmo, né? Que é a mesma coisa do que é feito num pacote, de- com uma certa, um pouquinho de diferença só, é que ele não divide pela, pela biomassa lá, ou pela cobertura, ou pela... Os cálculos de ontem não, você não ponderou eles, né? Não, não, os de ontem foi feito Foi, pelo pacote, né? foi feito pelo Não, pacote. ele é ponderado também, só que aqui Isso, na média ponderada da fórmula da matemática mesmo, a única diferença é que ele divide pela biomassa lá, né? Não sei se vocês lembram da fórmula. Só que o resultado vai ser o mesmo, porque se certo. você não dividir também, os valores só vão ficar com a escala diferente, né? A única diferença é essa. Ah, o que Mas muda é a escala, então. o resultado é o mesmo. Ok, então vamos lá. Eu deixei aqui, gente, essas duas primeiras linhas aqui que vocês estão vendo, é um link para ver mais coisas sobre o CWM. Inclusive, um deles vai mostrar o código que eu vou usar aqui, que eu encontrei, uma fórmula automática de calcular isso para todas as parcelas, né? Porque você tem que calcular para cada parcela. Então, se você não usa o pacote, ou você constrói a sua própria função, né? Que é uma coisa mais complicada, ou você encontra alguém que já fez isso. Então, eu encontrei aqui não é uma função, né? O cara não fez uma função aqui, mas ele automatizou a forma da gente fazer isso para todas as parcelas de uma vez só, né? Senão a gente ia ter que calcular para cada traço, para cada parcela. Então, é inviável praticamente, assim, ia dar muito trabalho, né? E outra coisa, acho que é só isso aqui no início. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem só dar o comando aqui, não precisa ser agora, né? Mas se der um comando aqui, ele vai direto no link. Então, vamos carregar os dados, né? Vamos carregar tudo de uma vez aqui. Se a gente quiser dar uma olhada nos dados, né? Só lembrando, pessoal, quem não está no RStudio, né? Vocês têm que mudar lá Ah, o tá. 7WD, né? Só Uhum. lembrando, porque senão vai dar erro, né? 7WD, colocar o endereço da pastinha, aí tem que tirar lá o dados, né? Aqui Eu lá na. esqueci de falar Isso. isso, né? Se vocês... A pasta de vocês não tem a subpasta dados, né? Então, vocês têm que tirar aqui os dados. Já carreguei aqui, então eu vou tirar. E aí colocar o 7WD lá em cima para o R entender que tem que buscar lá dentro da pastinha. Claro isso, pessoal? Se Sim, Certo. se tiver algum problema aí, vocês podem parar, gente. Falar, ó, deu erro, não É, estou conseguindo, né? façam isso primeiro, pessoal. Coloca 7WD, né? Coloca lá, abre aspas, abre o parênteses, né? Bota o C, dois pontos, barra invertida, né? E bota o nome da pasta, fecha aspas. Podemos, pode prosseguir, pessoal? Vocês falam aí, dá um feedback aí, quando pode conseguir lá no chat, alguma coisa, fala assim pro Evaldo poder seguir. O meu tá dizendo que arquivo não existe. Não existe porque você não colocou o 7WD, né? 7WD, colocar o endereço da pasta. E aí Isso. você tem que Ó, vamos ir lá aqui, apagando. ó. Deixa eu colocar aqui 7WD. Só fazer isso. Você vai lá na pasta onde estão os dados, né? Aqui no meu caso, aqui, tá aqui, né? Copia o caminho e cola aqui, ó. Coloca as aspas, né? E cola.
Aí você pode Isso ou aí, inverter ou colocar duas barrinhas aqui. isso aí vocês estão careca de saber. Vocês fizeram bastante lá. Só não pode esquecer, porque senão fala que Agora os sim. dados. Se você não colocar isso, ele vai falar que os dados não existem, né? E não pode esquecer aqui embaixo no script do Evaldo lá de tirar aqueles dados e deixar só o nome do bloquinho de nota. Isso. Aí aqui vocês tiram o que estava escrito dados aqui. Que quando foi para vocês foi tudo numa pasta só, né? Conseguiram, pessoal? Vão dando feedback aí, só para a gente saber quem conseguiu, quem não Uhum. conseguiu. Deu Consegui. certo. Consegui. Ronaldo Principalmente, conseguiu, a Rayane, o Henrique. Vão dando feedback aí. Sim. Ok. Sim. principalmente Não é, quem não conseguiu, né? Pra gente saber. quem não conseguiu tem que falar para a gente arrumar, né? Porque senão vai seguir o curso e não vai acompanhar. A É. Paula, não sei se conseguiu. Né? Brenda, acho que a Brenda também, né? Já conseguiu. O Henrique tá falando para ter calma. Nós estamos calma, Henrique. Se eu não vi queira, ver a gente bravo. Olha a cara de Evaldo ali, ó, de samurai. Imagina esse homem bravo. Pronto, o Henrique pronto. Oi? Então, todo mundo conseguiu, né, pessoal? Então nós vamos seguir então. Bora. Conseguiram carregar os dados? Então vamos embora. Quem não conseguiu carregar o dado, pessoal, dá um alô aí antes da gente continuar aqui, É. porque só dá todos conseguiram então, né? Se todo mundo ficar calado, eu vou considerar que todo mundo conseguiu. Quem não conseguiu, fala não, tá? Dou-lhe uma, dou-lhe dois, dou-lhe três. Pronto, todo mundo conseguiu. Então, beleza. Então, o CWM, ele calcula essa média ponderada, né? Como a gente viu lá na aula. Que... Ô, Evaldo, posso pedir uma coisa para você? Tem como você mostrar o banco de dados lá? Dá só sim, isso é só para a legal. gente ver. Eu Né? ia mostrar e acabei esquecendo aqui. Então, para a gente ver o banco de dados, né? Ou você digita aqui uma forma prática, né? Que eu acho que é bom fazer para quem não está no RStudio. Você colocar essa função aqui e colocar o nome dos dados. Então, eu coloquei os dados de abundância. Então, você roda isso aqui. Aí ele vai abrir uma janelinha aqui do lado, mostrando os dados. Então, aqui a gente tem nas linhas, ó, as parcelas. E nas colunas aqui, a gente tem as espécies. Né? Aí vamos voltar aqui no script. Evaldo, ficou bom o nome aí, viu a bunda? Viu a bunda aí? A gente pode fazer isso para os traços também. Ó. Aí aqui os traços, a gente tem as parcelas. Aqui a gente tem a linha, as colunas, aqui nas primeiras colunas eu coloquei parcela, indivíduo e espécie. Se vocês notarem, não tem o mesmo número de indivíduo para cada espécie. Né? Aquela coisa que eu falei, isso aqui é derivado dos meus dados, que é em floresta monodominante, né? Então, eu não considerei espécie. Lembra que eu falei lá, eu fiz por indivíduo. Então, eu não coletei em cada parcela o mesmo número de indivíduos por espécie. Né? E não era possível fazer isso, né? Então, neste caso, a riqueza taxonômica não importa. Exato. Aí a gente dá uma olhada também nos dados ambientais, ó, no ENVI. Só um pouquinho, deixa eu entender aqui, Evaldo, uma pergunta. Então, Sim. neste caso aí, você coletou de todas as espécies? Na verdade, assim, eu selecionei não de todas as espécies, porque não dava para coletar todos os indivíduos também, né? Aham. Senão não ia conseguir fazer.
Eu selecionei 5 indivíduos de cada, 5 indivíduos em cada parcela, Ah, né? Aí entendi. eu fui aleatoriamente coletando os Esse indivíduos. aleatório seu foi assim, lá no campo ou você definiu isso previamente? Não, é porque assim, eu pegava, por exemplo, o primeiro, o, o, o terceiro, o quinto, Sim, entendeu? entendi. Aham, Eu beleza. Não, é só para determinei saber, mais ou menos. é só para saber que você também pode Uhum. achar uma situação dessa aqui, né? É legal pegar essas experiências aí, né? Sim, eu não sorteei previamente, né? No campo mesmo eu falava, vou pegar o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo. Eu fui pulando assim. É, Eu estou colocando isso porque tem algumas áreas lá em Corrente, por exemplo, que tem uma monodominância bem, principalmente a área de recuperação, ou de cobrento assim. leproso, ou de eugênia desentérica, entendeu? Então, nesses Uhum, casos, às vezes, pode ser que vala a pena ir para esse aspecto, né? sim. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui dos dados. Acho que é isso. E sobre. Ah, tá. Sobre isso aqui, ó. Quando você chama os dados aqui, você pode colocar a primeira coluna como o nome das linhas. Então, se vocês olharem aqui, ó, a abundância, ela está aqui, ó, a abundância, vamos ver aqui. Ela está com a primeira coluna foi colocada como o nome das linhas. Isso aqui eu só estou falando para vocês não errarem na hora que vocês vão usar os dados mais para frente. E os traços aqui eu não coloquei. Então, os traços, as parcelas que era para ser. Por que não dá para fazer isso? Porque as parcelas estão repetindo o nome aqui, né? Ó, aqui no caso, não está repetido, porque é só a variável ambiental de cada parcela. E aqui, opa, aqui, vocês vão ver que, como é por indivíduo, né? Vários indivíduos em uma parcela, a parcela aqui está repetindo o nome. Então, não tem como colocar ela como nome das linhas. Não dá, ele não aceita. Eu poderia colocar o nome de indivíduos, mas também não importa isso, né? Só para uma questão de praticidade aqui. Os dados ambientais também está por parcela, né? Eu falei aqui da mesma forma, como as espécies estão aqui, cada nome de linha aqui é diferente, né? Uma parcela. Então tá, vamos adiante aqui, né? Então, como eu falei, né? O CWM ele calcula a média ponderada. Então, o que ele faz? Eu pego o valor de um traço, multiplico, no caso aqui eu usei a área basal, né? Multiplico pela área basal e depois divido pela soma da área basal. Aquela formulazinha lá simples da média ponderada. Aí, roda isso aqui para a gente ver, ó. Aí ele dá essa média ponderada. Só que aqui ele não tá separando por parcela, né? Ele está pegando a coluna inteirinha nem por espécie, por nada, né? Ele está pegando a coluna inteira e fazendo o cálculo. Da mesma forma, ó, essa função aqui, ela calcula a média ponderada, né? É a mesma, essa fórmula aqui, só que colocado dentro de uma função. Então, ela vai fazer a mesma coisa, só você colocar os dados aqui, ó, né? Ele vai calcular, vai dar o mesmo valor. Aí, aqui, ó, eu separei para isso aqui eu estou fazendo só para depois mostrar o código, como que ele vai trabalhar. Isso aqui eu separei para uma parcela só. Se vocês vierem aqui nos traços, nos traços. Se vocês vierem aqui nos traços, você pode ver que a parcela 1, ela vai da primeira até a oitava linha. Depois já é a parcela 2.
Então, aqui no caso eu coloco traços, né, o trait aqui, que é o conjunto de dados, e peço para ele chamar só da primeira à oitava linha. Da coluna H, H é de altura, tá? Então, da primeira coluna, eu peguei a primeira à oitava linha. Aqui, que é isso aqui, ó. Primeira à oitava linha da coluna H. Aqui, ó, esses valores aqui, ó, que tá lá, ó, tá vendo? Aí divido pelo... Divido não, como eu estou usando a função aqui, né? Só coloco traços e valor do traço e depois a área basal. Então, da mesma forma aqui, ó, da planilha de traços, eu pego da primeira à oitava linha na coluna do BA, que é a área basal. Essa coluna aqui, ó. Então, aqui os valores da área basal. Né? É isso aí, ó. Então, ele vai fazer o cálculo só para a primeira parcela. Então, o valor vai ser isso aqui, ó. Ok? Ficou alguma dúvida aqui? Então, por isso, a gente pode usar um código para ele fazer para todas as parcelas de uma vez só, para a gente não ter que ficar calculando para cada parcela e cada traço. Senão, a gente ia ter que fazer isso, como são, acho que 7 traços por 30 parcelas, a gente ia ter que fazer isso aqui 40 e tantas vezes, né? Hein, Valdir, isso é legal Então, que essas funções que você mostrou acima, agora entra tudo embaixo, né? Numa única coisa, né? Em um único código, ele vai calcular tudo isso que você mostrou aí, passo a passo em cima, né? isso, exato. Ele vai fazer isso aqui, ele vai pegar cada parcela e cada traço e vai fazer, só que de uma forma automática para tudo de uma vez, né? Que é esse código aqui, ó. Aqui eu vou salvar ele dentro de um objeto aqui, né? Então, a setinha aqui eu coloquei Enter só para facilitar, né? Mas poderia ser assim também. Só dei Enter para ficar mais fácil de visualizar aqui. Então, você vai colocar traço, essa funçãozinha aqui. Aí, essa outra função, que é o que você vai pedir para ele agrupar, né? Então, eu vou calcular por parcela. Né? Que quer dizer, agrupado por parcela. E aqui, né, a gente vai colocar... A gente pode colocar um nome aqui para as colunas, depois ele vai aparecer as colunas com esses nomes aqui, né, quando ele montar a nova planilha com os dados ponderados. Aí a gente coloca a fórmula, aí o traço, quer dizer, o nome da coluna do traço e o nome da coluna do peso, né, da área basal ou da abundância. Então, o H pelo BA, o SLA pelo BA, e assim vai ponderar este por esse aqui. Né? E esse argumento aqui é para caso você tiver dados faltantes. Né? Se você não colocar, ele não vai rodar. Se tiver dados faltantes, né, no caso. Se não tiver dados faltantes, precisa colocar isso aí, não. Não precisa. Tá. Mas se eu deixar aí e não tiver, também ele roda do mesmo jeito. Roda do mesmo jeito. Tá. Então, ó, a gente vamos rodar aqui. Ó. Ele rodou. Aí eu vou pegar esse aqui e mostrar como um data frame, porque ele fica como, eu não lembro como é que é. É um tipo de data frame também esse aqui, só que em outro formato, que é mais ruim para visualizar. Então eu coloco aqui data frame, aí vai mostrar todos os dados. Ponderado já. Ó. Lembra daquele valor lá de 5 e tanto da primeira parcela? Tá aqui. A gente viu lá atrás, ó. Que a gente calculou separadamente. Ok?
Então, num código só, a gente já faz para todas as parcelas. Aí, você pode salvar esses dados aqui, caso você quiser usar esses dados em outro script, né? Sem ter que calcular isso aqui de novo, né? Então, você pode salvar com essa função aqui, ó. write_xlsx. Aí você coloca aqui os nomes, né? O nome que você salvou o cálculo e o nome que você quer que fica lá na sua pasta. Poderia ser o mesmo, não tem problema. Você pode colocar aqui. Aí, se você der esse comando, ele vai salvar esse data frame lá no seu, na sua pasta. Então, vamos lá ver, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó, já salvou aqui. Tá demorando para mostrar. Aí, tá aqui. Então, aí, se você quiser usar depois em outro script, tá aqui. É só você chamar. Você não precisa calcular de novo. Aí, ó. Aí você pode... Eu chamei aqui só para mostrar mesmo, vai ser a mesma coisa. Ok? Estão acompanhando aí? O que que é esse H? Esse H é a altura, e depois a área foliar. Isso. O BT é o quê? O BT espessura de casca. E o BR é? O BR é a espessura relativa de casca. Isso. Quer É dizer, legal, é legal dar uma sim. olhadinha, pessoal, que se vocês olharem na altura, assim, aí você tem um peso, né, para cada um, aí você mais ou menos você vê se está variando ou não está, né, a área Uhum, foliar, né, ó, olha lá o BT também, né, isso aí depois pode usar para fazer um box plot. uhum. E o LT é a espessura de folha. E É, o LMDC é a massa seca da folha e aqui é a massa seca da casca. aí eu posso usar isso aí para fazer uns box plot, por exemplo. Pode, né? Beleza. Ok? Sim. Tem alguém aí que não está conseguindo? Que deu erro? Alguma coisa? Tá todo mundo conseguindo, pessoal? Sim. Ok. Sei. Sim. Beleza, então. Calcular média. Ah, tá. Uma coisa importante que eu coloquei aqui. O que o Rodrigo estava falando no início, né? De você coletar os dados de um número, certo número de indivíduos dentro de uma parcela e depois calcular a média. Né? Aqui eu só deixei um código, se você quiser calcular essa média, você pode usar esse código aqui, ao invés de calcular lá no Excel, né? É mais prático, é muito mais prático aqui, ó. Aqui eu deixei que você calcula esse aggregate, a função onde você pode colocar os dados aqui, aqui no segundo argumento, você coloca o que que ele quer, o que que você quer fazer, né? Aqui no caso você quer calcular a média, e aqui o conjunto de dados, ok? Ô, Evaldo, então eu posso, por exemplo, fazer a planilha bruta lá, por Uhum. exemplo, espécie um, aí eu coloco o nome da espécie, aí eu coloco o indivíduo um, 2, até o 10, aí eu coloco o Isso. tamanho, e aí no final eu peço para executar isso aí. Aqui, ó, vou mostrar, ó. Tá aqui, ó, você tem essa planilha, né? Isso aqui é a planilha dos dados brutos, né? Quer dizer, Isso, aqui você tem o valor que você calculou do traço para o indivíduo, aqui para o segundo indivíduo, né? Aqui tem o nome da espécie e aqui o número do indivíduo, ó, isso. né? Você tem essa planilha, a planilha bruta. Aí você pega isso aqui eu coloco, ó, você tá vendo aqui que eu coloquei esses números aqui, ó, Que é o- para tirar a, a, a coluna 1, tirar a coluna 2 e tirar a coluna 8. Certo. Por quê? Acho que a coluna aqui, vamos ver, a coluna 1, 2, 3. A 1, a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tirei o BA. Por que que eu tirei o BA? Porque ele é o peso.
O BA é área basal, Ah, sim, é. entendeu? Então eu não vou precisar calcular para ela, senão vai ficar área basal por área basal, né? Sim, Então eu não estou usando a área basal como um traço, certo. ele é o peso. Então o que que eu fiz aqui? Eu tirei a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 8. Então é só você colocar aqui, ó, menos C e colocar o número da coluna que você quer tirar, certo? Aí vou dar isso aqui, aí ele vai. Ó, tá aí, ó. Eu posso usar aquela função lá em cima de salvar na planilha do Excel e pronto. Pode, aqui, ó, aqui você tem a média por espécie. Perfeito. Tenho 31 espécies. Beleza? É uma forma prática de você calcular essas médias. Ah, e só que se você está fazendo isso, você tem aquela questão de você tem que ter na mesma ordem, né? A planilha dos traços e a planilha da abundância, né? Aqui, ó. Você tem que ter a mesma ordem aqui e nos traços tem que ter a mesma ordem aqui. Então, quando você calcula a média lá, eu coloquei esse comando aqui para você ordenar automaticamente o nome das espécies, tanto para a planilha dos traços como para a planilha da abundância. Senão, depois você não vai conseguir, usando esses dados aqui, você não vai conseguir fazer, calcular no pacote. A mão na roda isso aí, hein? Aí, ó, vem aqui, pronto. Ó, se você olhar, vamos olhar aqui os dados dos traços. Deixa eu limpar aqui para facilitar. Lembra de dar o Ctrl L se quiser limpar, se você estiver no R tradicional aí. Aqui, ó, vamos olhar aqui no início. Ele ordena as espécies por ordem alfabética, entendeu? Aí você faz para o outro também. Tem um aqui que já está ordenado, na verdade, mas eu fiz só para garantir. Aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, eu coloco o esse nome aqui, ó, que eu fiz aqui, né? Onde eu calculei as médias. Aí eu coloco ele aqui. Aí eu coloco essa função que faz essa ordenação. Aí eu coloco o nome de linha, aqui no caso aqui, porque eu quero o nome das espécies está como o nome das linhas, né? Se ele estiver na primeira coluna, você vai colocar aqui a primeira coluna, né? No caso aqui, trait, você pode colocar o nome da primeira coluna ou abrir aqueles parênteses e colocar o número da coluna lá depois da vírgula. A parênteses não, o colchete, né? Entenderam? Ó, o nome da... Só para mostrar aqui, ó. Lá, o nome das linhas. Acho que tá errado aqui, gente. É isso mesmo. Traços M. Ordenou isso aqui. Vou limpar aqui de novo. Ele ordenou. Aqui ele ordenou. Traços. Ah, tá. É. O computador tá lento de novo. Aqui eu vou colocar. Vou colocar a primeira, a coluna das espécies. Então, eu coloco aqui espécie. Não tá com o nome das linhas.
Arrumem aí nos scripts de vocês, pessoal. Arrume e acompanha aí, ó. Tira esse parênteses. De novo, só para garantir. Então, ordenou. Aqui, ó, ele tá com... Você tá vendo que dá depois da vírgula? Então, o que quer dizer? É coluna. Depois da vírgula é coluna, né? Então, eu pego dos dados de abundância, eu pego as colunas. Quer dizer, colchete, vírgula. Aí eu coloco aqui ordenar os nomes de abundância. Entendeu? Porque as espécies estão nas colunas. Né? Então ele vai ordenar os nomes das colunas. Beleza? Ficou claro, né? Mostra a bunda aí de novo aí para ver como é que ficou. Vamos lá. Vou mostrar. Vou mostrar aqui mesmo, né? No console. Ai, caramba. Aí, ó. Ele fica em ordem alfabética. Olha lá. Ele já estava, na verdade. O que não estava era os dados dos traços. A planilha dos traços não estava em ordem alfabética. Ok, né? Então vamos lá. Então aqui a gente vai calcular de novo pela função. É legal fazer isso aqui que tem umas questões diferentes aqui, ó. Aí você lembra de colocar o CWM type all. Aqui eu coloquei como matriz porque ele não estava aceitando, porque ele estava como data frame. O exemplo que a gente fez ontem, os dados já vêm certinho, né? Mas se eu tirar aqui esse como matriz aqui, as matrix, ele não vai funcionar. Então, se eu rodar, vou dar um exemplo, só para vocês, vamos tirar aqui, ó. Vou tirar e tentar rodar aqui para ver se ele roda. Vai dar erro. O que que ele fala aqui, ó? Ah, não carreguei o pacote. Está dizendo aqui, ó, não pode encontrar a função functcomp. Então, mas eu carreguei os pacotes. Ah, o FD não está aqui, gente. Coloca aqui o FD, eu esqueci aqui. Libera o FD aí agora também. Vocês instalaram ontem, libera ele. Ó, library FD. A gente carrega ele, pronto. Vamos voltar lá. Esse computador tá com problema, cara. Desde ontem tá assim. Pode ser por conta do Meet, né? Tá Talvez. gravando. Pode ser. Então vamos aqui, voltamos aqui para calcular de novo. Ó. Vamos fazer. Vai dar erro de novo, eu acho. Olha lá, o erro. O que que ele fala? Ó? Erro em functcomp. Aí ele mostra o código que a gente usou e fala a bunda, né, CWM type, A deve ser uma matriz. Então, o que que é A? O que que é A? Então, dá um help aí, só para a gente olhar rapidinho. Coloca aí, interrogação functcomp e roda. É bom vocês verem isso aqui para vocês aprenderem a lidar com os erros. Então, vamos ver a ajuda aqui, ó. Aí ele abre a janelinha de help.
Olha, se vocês verem aqui a função, ó, os argumentos são x e a, né? E depois tem os outros. Mas ele está dizendo que A tem que ser uma matriz, né? E o que que é o A? Vamos mais para baixo aqui. Aqui, ó, o A. A é uma matriz contendo as abundâncias das espécies em X. Quer dizer, tem que ser as mesmas espécies que está em X. Entendeu? Então, A é a matriz de abundância. Então, ele tá dizendo que a matriz de abundância tem que ser uma matriz. Quer dizer, os dados de abundância tem que ser matriz. Né? Aqui, ó, matriz contendo a abundância. Então, é só você colocar aqui S, matrix. E colocar entre parênteses. Aí ele funciona. Aí vamos rodar de novo. Aí rodamos, deu erro. Ele está dizendo que não está ordenado, cara. Vamos tentar de novo. Está dizendo que não está ordenado. Você rodou a bunda lá para ordenar por nome lá? Você rodou, né? Rodei aqui. Eu acho que estava certo e eu mudei ali. Ah, talvez ele inverteu, hein? É, aí vamos ver de novo. É. Só voltar aqui. Ah, não, já. Não, vamos voltar. Depois eu. Roda, pode ser. Será que não pode Aqui, ser que. Isso, ó. é. Aqui, ó. Acho que estava certo, que é nome das linhas mesmo. Vamos rodar com o nome das linhas, ó. De traços. Eu acho que agora vai rodar. Ixi. Aqui que deu errado. O name streets. Mas tava certo isso aqui, gente. Roda de novo ali do início aí. Acho que aqui é onde eu calculei a média. Tá, sim. Mas é legal ver esses erros também, pessoal, porque aí você também pode deparar com isso e aí você também fica calmo depois para resolver, né? Sempre acontece, não vai ter jeito. Ah, tá, já sei o que que é. Quer ver, ó? Vamos ver se vai dar certo agora. Uhum. Eu coloquei isso aqui, ó. O que que eu fiz? A gente esqueceu de rodar essa linha aqui, ó. Se vocês rodaram essa linha, vai dar certo. Por Deu quê? certo. Tá dando certo de vocês aí, pessoal? E agora? Só vocês voltarem aqui, ó, a colocar nome de linhas aqui de novo. Muda isso aqui de volta para o que estava. Porque eu esqueci dessa linha aqui, ó, por isso que deu erro. Ops. Esqueci dessa linha aqui, ó, de rodar essa linha. Porque eu peguei, de novo, como a gente tem aquela questão de você não poder colocar o nome das espécies nas linhas, porque eles repetem, né? Eu tive que tirar aqui o nome das linhas e depois colocar o nome das linhas de novo. Tive que tirar o nome das espécies e depois colocar de novo. Né? Porque, Volta lá, pessoal, e arruma com calma, né? uhum. Roda de novo para chegar lá. Aí aqui eu coloquei o nome das linhas, ó. Aqui eu coloco o nome das linhas de traços, né, da planilha de traços que eu calculei as médias aqui, ó. Esse trait M. Aí eu estou dizendo aqui para ele colocar o nome das linhas de trait como sendo a primeira coluna dele mesmo. Entenderam? Então, se a gente rodar aqui e dar uma olhada nos... Vamos dar uma olhada, ó. Limpar aqui, só para vocês verem.
Ó, agora o nome das espécies tá como nome das linhas. Ó, se vocês verem, está até repetido, ó, porque eu tinha a primeira coluna como espécies, então eu pego aqui a primeira coluna que está nesse conjunto de dados e repito ela como nome de linha. Olha lá, ó, a primeira coluna é o nome das espécies, só que eu peguei ela e nomeei o nome das linhas com ela. Então, por isso que fica assim repetido. Aí vai dar certo. Tranquilo, pessoal? Pode ir prosseguindo. Agora foi. Tem alguém que não conseguiu? É só, olha na verdade o script estava certo, tá, pessoal? É, aí eu fui fazer graça, né? É só voltar como era. Uhum. Dá um feedback aí quem tá conseguindo pra gente saber, porque senão vocês ficam aí boiando e a gente fica sem saber. O meu roda Deu a certo ordem aqui. das espécies, só que naquele outro não tá rodando. É. Na hora de calcular o CWM não roda. Mas antes estava rodando, mas antes, para na hora de ordenar, que eu coloquei agora o nome certo, rodou. Aqui que não tá rodando. Isso. Qual o erro que tá dando aí? Mostra pra gente. Peraí, deixa eu. Fala. Tem que ver se liberou o FD, É, né? que não. Liberou. Liberou. Tá dizendo que não é encontrado. Objeto não é encontrado. Objeto não encontrado. Roda de novo. Esse aí, normal. Acho que tá. O meu tava assim também antes, aí eu instalei de novo o pacote, liberei, aí refiz todos os passos, aí deu certo. O pessoal faz assim, ó, volta e roda de novo os passos anteriores, Uhum. arrumando aqui, ó, igual o Evaldo arrumou, volta como estava, olha aqui o script, arruma ele e roda de Isso. novo. Vê se aqui tá igualzinho, porque aqui foi aqui que eu mudei, ó. Aqui que eu comi barriga aqui e mudei o nome aqui achando que tava errado, mas na verdade tava certo, porque aqui eu coloquei o nome das espécies como nomeando as linhas. Por isso que tem que estar row names aqui, traços. Volta aí e tenta arrumar e roda de novo. Vai desde do início lá, ó, do try TM, do try TM, roda desde o comecinho ali e volta novamente rodando. É, e vê se tá tudo igualzinho aqui. E dá um feedback para a gente saber se está conseguindo ou não, né? Também, porque senão Uhum. a gente não sabe e aí não conseguimos andar aqui no curso também, né? Para a gente tentar resolver o problema para poder seguir. Quem mais não está conseguindo, pessoal? Joana está conseguindo, Elton, Gilene, Brenda. Consegui, Rodrigo. Conseguiu? A Paula, o Também. Ronaldo, a Tereza, a Noelma conseguiu, Mirella, a Rayane. Estão conseguindo? Tá, deu certo aqui. Deu? Tem alguém que ainda não conseguiu? Ronaldo. Tá. Se não perguntar assim, a galera não responde. Tem alguém que não Pessoal, conseguiu, hein? quando a Oi? gente pergunta, pessoal, vocês têm que falar sim ou digitar no chat, porque senão a gente fica sem saber, né? Vocês têm que dar esse feedback, né? É, a Senão, hora que der o erro, não precisa nem esperar perguntar. O que der o erro, e vocês podem gritar aí, falar, ó, deu erro. Ok?
E aí, gente? Ok. Pode ir. Então, podemos prosseguir? Podemos, né? Sim. Sim. Certo. Certo. Sim. Então, beleza. Então, agora vamos rodar aqui o CWM, né? Agora deu certo. Beleza? Então, a gente calculou o CWM. Aí a gente pode fazer uma padronização, né? Que é legal fazer essa padronização para a gente conseguir comparar melhor os traços, né? Por exemplo, você pode ver um efeito de uma variável mental num traço e no outro traço. Quando você padroniza os dados, você pode comparar esses efeitos. Fica mais fácil comparar esses efeitos, entenderam? Porque senão, eles vão estar na mesma escala. Eval, deixa eu colocar isso aí. Tem muitas pessoas que falam que eu não gosto de padronizar o dado porque influencia no resultado. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Nada a ver. Isso não tem nada a ver, porque assim, vamos supor que você mediu uma coisa em quilos e você mediu a outra em litros. Só exemplo. Fica difícil você comparar peso, né, quilogramas com litros. Então, o que você faz? Você faz uma transformação desses dados em uma mesma escala. Né, você pode usar raiz quadrada, logaritmo, tem várias formas de você transformar esses dados para que ele fique dentro de uma mesma escala. Tá? Então, assim, quando vierem com essa conversa, não tem nada a ver, não. Tá? Simplesmente para só uma você coisa, colocar na mesma escala. Rodrigo. Você falou sobre logaritmo, aí é uma transformação, né, que é diferente. Você não está falando Porque, de transformação? Você está não, isso falando de aqui, padronização. padronização. Então, desculpa. Porque a transformação, ele realmente transforma, né? Não, mas a mesma coisa, a padronização também vai na mesma lógica, tá, pessoal? Padronizar dados, transformar dados, isso não interfere no resultado da análise, não. É só simplesmente para você poder comparar mesmo. Porque se você não tem dados padronizados, é difícil comparar, e você vai ter muitas críticas dentro da perspectiva de comparação. E a mesma coisa é para transformação, né? Então, é isso. Então, a gente pode usar que intra aqui. Só um minuto que eu vou conferir um negócio, ver se está certinho aqui antes, para não dar erro. Ah, tá. Isso aí. Então tá, a gente vai pegar esse resultado aqui que a gente calculou. Ah, tá, aqui em cima. Esse aqui, ó. Tá. Soma esse WM, então. Ah, tá. Lembra que a gente chamou os dados lá, a gente salvou os dados que a gente calculou pelo código? E salvou com esse nome aqui, ó. A gente salvou ele na pasta e depois chamou ele de novo e deu esse nome, ó. Então, se vocês rodaram aqui, tudinho, vai dar certo. Então, aqui, ó, a gente pega esses dados que a gente calculou usando as médias das espécies, né, que a gente fez por último, que eu chamei de CWM interespecífico, né, que a gente está considerando só a média das espécies, e o intraespecífico, que é esse segundo, quer dizer, que é o primeiro lá. Esse aqui é o inter, né? Inter porque a gente usou as médias das espécies somente. E lá o que a gente calculou com o código, a gente fez por indivíduo. Entenderam? Aí depois que a gente calculou a média das espécies. Quem acabou de ver ecologia aí, os meninos viram ecologia, quando a gente fala inter, seria a relação entre as espécies, né? E intra Isso. é dentro de uma espécie, né? Ou entre, quando eu falo inter, por exemplo, pode falar interespecífica entre espécies diferentes, né? Uhum. E intraespecífico seria uma coisa dentro de um grupo, né? De uma mesma espécie.
Então, eu Isso, poderia ver a variação, acho que a primeira é para ver a variação entre as espécies, e a intra é para ver a variação entre os indivíduos, né? isso, entre os indivíduos. Então, o que a gente fez lá com o código foi com indivíduos. Então, a gente vai ter os valores por indivíduo. Opa, Eu não gosto muito não, desse não, sufixo aí de... Rodrigo, só um minuto aqui. Rapidinho. Só assim ver. É isso mesmo. É que você fez, é porque eu até brinco com os meninos assim, né, quando dava aula no ensino médio, quando fala inter, né, de internacional, é para fora, né? Eu não gosto Não, muito de fazer essas coisinhas decoreba, e intra, né, interno, né, dentro, né? Mas é só para a galera não esquecer depois, né? sim. Então tá, ó, aqui a gente usou os indivíduos, a gente não calculou média por espécie, né? Aí depois a gente calculou a média por espécie, né? Aqui com esse cálculo, com esse comando aqui. E aqui, né, a gente calculou a média por espécie e depois calculou o CWM usando a função, né? E o que eu chamei de interespecífico, porque vai ser só a variação entre espécies, né? Você vai ter uma média para uma espécie e uma média para outra espécie. E o intra, que é o primeiro que a gente fez lá, a gente fez por indivíduo. Então, intra, porque quer dizer, variação dentro das espécies, porque eu usei os indivíduos. Nesse caso aqui no meu trabalho, eu nem usei esse termo intra específico, eu usei variação individual mesmo, porque como tinha, na verdade é intra específico, né? Mas como eu tinha, É que você não focou nas espécies, né? Então, não, acho como eu que tinha várias acho que não, parcelas não que só vale. tinha uma espécie, né? Aí ficava meio assim estranho usar esse termo, apesar que não é errado, né? Então vamos rodar isso aqui para padronizar os dados, né? Aí eles vão ficar na mesma escala. Se a gente observar, ó, ele vai estabelecer uma média em zero e considerar os desvios a partir dessa média para todos os dados. Por isso que eles ficam na mesma escala. Beleza? Então agora a gente pode fazer um gráfico só para ver as relações. Que aí se perde aqui. Ali. Vamos dar um zoom para ver. Aí ele mostra, aqui ele não mostra os nomes, né? É para mostrar os nomes aqui, mas não sei por que não mostrou. Eu acho que porque os nomes lá não tá com os nomes dos traços. Então aqui a gente pode ver que tem alguns traços que se correlacionam, né? Faltou ver quais são, mas não tem traços muito correlacionados, né? Como vocês podem ver. Você vê mais uma linha reta aqui, ó. Esse aqui talvez está um pouquinho. Isso é importante, pessoal, porque quando você tem, como nós falamos ontem, né? Quando tem traço correlacionado, você pode excluir um e deixar o outro só, né? Para No caso aqui no, diminuir um pouquinho a sua planilha, né? As variáveis da análise também, você pode fazer isso. no caso aqui não tem nenhum que está muito correlacionado. Então, não vamos ter problema com isso, né? Então, a gente pode fazer Valdo, se você tem muitas correlações entre traço, né, no final fica até mais, você simplifica bastante depois, né, as variáveis que você vai usar nas suas análises, né, quando você tem pouca correlação, às vezes também é até um indicativo legal que você selecionou traços legais, né, que estão tendo funções diferentes, representando que mostra, talvez, melhor essa diversidade funcional, né, essa riqueza funcional, essa equabilidade funcional, talvez isso vai causar menos ruído na sua análise lá no final. Por isso que é importante você fazer essa matriz aí e excluir, né,
aquelas variáveis que talvez tenham autocorrelação. Né? Isso é importante, tá, pessoal? Exatamente. Só quero dar uma olhadinha aqui, por que que não saiu os nomes? Nomes. Você não deixou essa última linha sem selecionar? Como assim? Quando você rodou o gráfico, você selecionou ele todo? Uhum, O comando todo? acredito que sim. Porque senão não rodava, acho. Acho que é o formato aqui ele não tá como data frame, cara. Não rodou, Eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês. Você quer ver o que que é os dados? Vocês podem colocar class. Vamos copiar aqui. Aí abre. É uma matriz, ó. Acho que é por isso que não está saindo os nomes. Então, para você ver o que que é um conjunto de dados, você coloca class e o conjunto de dados aqui, entre parênteses. Aqui está falando que ele é uma matriz. Então, vamos tentar uma coisinha aqui. Vamos colocar aqui dentro mesmo do código para gerar o gráfico. Vamos colocar assim, o data frame. E coloca os dados entre parênteses. Aí faz a mesma coisa aqui no outro. Mostra os nomes agora. Não. duplicou. Eu não sei o que que é, mas não sei por que que não deu certo. Não faço ideia. Ó, também não é tão fundamental isso aqui. Tem outros gráficos que eu vou mostrar que vai ter os nomes. Beleza? Só para vocês terem noção que é interessante fazer isso aqui para vocês verem se tem essas correlações. Se depois, ô Evaldo, você descobrir, aí você arruma no script e manda. Sim, eu vou dar uma olhada depois É, para consertar isso. tá. Ó, então, a gente pode fazer um gráfico com isso para ver. É, tá. Uhum. A gente pode fazer um gráfico só para verificar os valores desses traços. Então, eu coloquei aqui essa função melt, que é para transformar essa matriz e colocar ela numa linha só, com os valores em outra coluna. Mas vocês rodam aí e dão uma olhada. O que vai mudar? Aí a gente pode fazer um gráfico que considera todos os dados de uma vez só. Aí, ó, o que que ele faz? Essa função aqui é muito interessante. É manipulação dos dados, né? Aí, ó, ele pega cada traço, coloca os traços nas colunas, ao invés, eles estavam, coloca os traços como uma coluna, né? Lembram que eles estavam como nomes de colunas. Aí eles repete aqui, né, para cada um e coloca os valores de cada um aqui em outra coluna. Então vai ficar um em cima do outro. Isso aqui também para fazer algumas análises, vocês vão ter que fazer isso, né? Então essa função que faz isso, você não precisa fazer isso lá no Excel também, que é mais... você pode fazer lá como é que chama? Com Tabela tabela dinâmica. dinâmica e tal, mas pode fazer aqui também. Aí a gente pode fazer um plot já com tudo, ó. E aí opa, aqui tá sem o faceta aqui, né? Vamos dar uma olhada. Ah, tá lerdo, hein, cara.
Tá muito lento. Deve ser por causa do Nossa. Meet. Ele tá rodando ainda, né? Olha lá. Ih, deu um pau. Abortar a missão. Não dá, né? Vai explodir aí, hein? O RStudio tem esse probleminha, né? Vocês conseguiram rodar, pessoal? Selecionar o gráfico e rodar? Eu Sim. consegui. Eu consegui. Isso. Saiu o boxplot aí para vocês? Saiu. Eita. É porque talvez o Meet não reconheça um Apple, né, cara? Aí dá trabalho aí. Aí depois Esse aqui. vai trabalhar com um Apple aí às vezes dá incompatibilidade com o Meet daqui. Então vamos lá de novo. Tem que carregar de novo. Pacote. Você tá na aula 1, Evaldo? Ah, sim. Aula 3. Eu vou ter que rodar tudo. Vou rodar tudo de novo. Selecionar. Eu- Vai, Caramba. vai que dá. Aí. Não deu erro. Ih, já deu erro aqui. Not found. Eu acho que tem que vir rodando um por um aí, porque às vezes não Uai. existe. Ah, eu esqueci aqui. Eu mudei aqui, ó. Ah, é verdade. Tem que botar os dados aí. Aí vai dar certo. Opa. Botando um S nos dados lá, ó. Você colocou dados com dois S. Uhum. Ah. Agora foi. E agora isso aqui. Nem precisa aqui, já tá os dados aqui salvos. Chamar. Eu que tô fazendo devagar, não. É o computador que tá lento. Opa, deu um erro aqui. Ah, o FD, cara. Que colocar ele aqui de novo. Como eu não salvei o script, deu pau antes de eu salvar o script, não salvou. Library FD. Salva. Não tem problema.
Evaldo, depois você, quando acabar o curso aí, hoje, aí você dá uma olhada no script, vê se está tudo certinho, encaminha novamente, que aí eu repasso. O pessoal já arrumou, mas pelo menos para eu colocar lá na descrição do vídeo, lá depois, beleza? Sim, com certeza. Ah, tá. Vou ter que vir aqui de novo. Peraí. Aqui. Organizar. Melt. Agora acho que vai. Agora foi. Pelo menos rodou, né? Olha lá. Essa, essa última linha aqui, vocês podem apagar, que eu coloquei aqui para fazer outra coisa e esqueci de apagar. Que ela não vai ter função nenhuma aqui. Beleza? Aí a gente vê aqui os valores dos traços. Então, a gente acabou aqui. Eu vou fazer... A gente pode fazer um É isso que eu ia intervalo? falar, eu vou interromper a gravação aqui, então a gente para aqui esse script, né? Uhum. E eu vou interromper a gravação para depois a gente retornar com o próximo script. Então tá. Isso. Aí a gente. Deixa eu interromper a gravação, peraí. Interromper.